maravilhosos, lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje vou falar de novo sobre o volume 1 da quarta temporada de Stranger Things, porque eu falei que eu ia trazer um vídeo mais parrudão, cheio de detalhes sobre a temporada, e é exatamente esse vídeo aqui. Então nesse vídeo eu vou falar de algumas coisas que eu observei assistindo a temporada, principalmente porque eu reassisti as anteriores pra trazer os vídeos aqui pra vocês, mas também algumas coisas que vale super a pena ressaltar de entrevistas e matérias que saíram depois que a temporada estreou, principalmente as matérias que estavam no Tudum da Netflix. Então vai ser um vídeo cheio de detalhes pra você observar aí quando você remaratonar a temporada, principalmente com a chegada do volume 2. E, gente, fiquem avisados, como eu vou falar de detalhes da quarta temporada de Stranger Things, esse vídeo vão ter muitos spoilers. E, obviamente, que os vídeos de Stranger Things não acabaram, né, porque a gente vai ter essa semana geek, vai ter um dia só de Stranger Things, então vem mais vídeo aí, e também quando o volume 2 chegar, quando as coisas do volume 2 começarem a ser divulgadas. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Gente, as coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, provavelmente se você viu todos os vídeos de cobertura aqui do canal, você vai ver que algumas coisas vão retornar aqui, até porque algumas eu já tinha falado na minha análise com spoilers, mas aqui eu vou me aprofundar muito mais. E como eu falei, né, nos vídeos, essa quarta temporada é uma temporada que se referencia da série de uma forma geral, então tem vários elementos que estão desde a primeira temporada, da segunda, coisas que foram faladas, coisas que foram perdidas aí ao tempo, mas também coisas que foram faladas nas entrevistas, principalmente que os irmãos Duffer revelaram sobre a quarta temporada de Stranger Things. Então vamos falar sobre todos esses detalhes. A primeira coisa que eu queria começar falando aqui é sobre o início da temporada, porque a gente observa ali que a Eleven troca cartas com o Mike, e é muito interessante a gente observar a contagem, né? Logo no começo da temporada a gente vê a Eleven narrando, né, as mudanças aí, desde quando os Byers foram embora de Hawkins, e eles trocam cartas, e ela fala que fazem 185 dias desde quando eles não se veem. Isso é importante narrativamente, tanto pra série te falar o quanto tempo que passou desde os eventos finais da terceira temporada, mas também isso resgata algo que eles fizeram lá na segunda temporada, porque no final da primeira temporada, quando a Eleven, ela manda o Demogorgon pro Upside Down, a gente vê no início da segunda, quando o Hopper começa a ter contato com ela e esconde a Eleven, que ela também tinha ido pro Upside Down, ela conseguiu sair, e só no final da segunda temporada que o Mike descobre que a Eleven estava viva o tempo todo. E aí ele fala que ligou todos os dias pra ela, e ela fala que ela ouviu que foram 353 dias. E desde aí, né, eles começam a ter essa contagem de dias. Por isso que lá na carta, logo no início da temporada, ela fala que fazem 185 dias que eles não se veem e que ela tá louca pra ver ele, já que o Spring Break tá chegando aí. Eu achei isso muito fofo. Agora, outro aspecto que retorna aí, que é desde a primeira temporada, é o Benny's Burger. Talvez você tenha esquecido completamente o que é o Benny's Burger e em que momento ele aparece, mas lá na primeira temporada o Benny's Burger foi um cenário muito importante, porque foi o local que Eleven foi logo depois de escapar do laboratório. Tem todo momento que o Benny acha que ela é um menino de rua, e quando ele percebe que ela é uma garota e que a situação tá um pouquinho estranha, ele fica ali com ela, alimenta ela, e aí ele liga para assistente social, mas o laboratório acaba interceptando essa ligação e eles vão ali e acabam matando ele. E daí esse cenário retorna aqui na quarta temporada, e é o local que o time de basquete faz uma pós-festa ali depois de ter ganhado o jogo. A gente tem noção disso no dia seguinte, né, quando acontece o assassinato da Chrissy. Então tá rolando várias notícias e a polícia chega ali perto, e aí a gente vê que o local que eles estavam era ali no Benny's Burger. Outro cenário que também é um grande destaque para essa quarta temporada é o Lover's Lake. A gente já viu ele diversas vezes aí sendo muito importante, mas lá na segunda temporada ele já tinha sido um cenário importante pro Upside Down, porque no momento que o Hopper ele tá investigando porque que as abóboras estão apodrecendo e tudo mais, ele encontra um local pra ele conseguir ir pro Upside Down, ele fica preso, e a Joyce e os meninos encontram ele por causa do desenho que o Will fez, mas eles só encontram um local exato porque o Bob era muito bom e ele reconhece
reconhece que era um mapa de Hawkins através do Lover's Lake, porque tinha esse formato aí de coração. E além disso, o Lover's Lake é bem próximo daquele cenário que a gente vê uma grande pedra, que inclusive foi o local que a Eleven salvou o Mike ali na primeira temporada, quando os meninos que praticavam bullying com ele falam pra ele se tacar e a Eleven salva ele e faz os meninos irem embora. Inclusive, né, bullying é um tópico que retorna aqui na quarta temporada, até porque o Mike questiona a Eleven porque ela não contou a verdade pra ele, sendo que ele sofreu bullying a vida inteira dele. Ele até chega a externalizar isso pra ela, falar que ela mesma viu como que era isso, se referenciando principalmente às coisas que aconteciam ali na primeira temporada com esses dois meninos. E que a Eleven salvou eles diversas vezes, inclusive fez até um deles fazer xixi nas calças. Outro detalhe que também é muito legal a gente relembrar é o envolvimento da Erika no D&D. Quando os Byers estão indo pra Califórnia, o Will, ele decide se desfazer dos livros de D&D dele. E aí os meninos até perguntam se ele tinha certeza, principalmente porque o Will era um dos mais viciados. Na terceira temporada, inclusive, ele se veste todo ali e fica pedindo pros meninos jogarem com ele, mas eles estavam muito mais envolvidos ali no relacionamento deles, o Mike com a Eleven e o Lucas com a Max na época. E ele fala que não tá interessado em achar uma nova party, que a party dele é os meninos ali e tudo mais, então que eles poderiam doar esses livros de D&D. E ali no final da terceira temporada a gente vê o Dustin e o Lucas entregando esses livros pra Erika, principalmente porque lá na terceira temporada tem toda uma discussão sobre a Erika ser uma nerd, e ela descobre que ela é uma nerd porque ela era viciada em My Little Pony. Inclusive os próprios irmãos Duffer relembraram essa cena e eles falam que esse foi o primeiro contato da Erika com a cultura pop, dela ter esse entendimento de que ela era uma nerd realmente. E como eu falei em vários vídeos aqui, né, esse momento dela jogando D&D faz uma referência direta aos quadrinhos dela, que o nome Lady Applejack aparece. E outro aspecto que é muito interessante observar nessa cena é que no momento que ela é escolhida pra substituir o Lucas, é desde o início que esse momento do D&D e o jogo de basquete vai fazer um paralelo entre as histórias. E a gente vê que lá no jogo de basquete, a Tammy, ela tá cantando o hino, e bem na hora que começa a se tornar um hino tocado de guitarra, que facilmente seria tocado pelo Ed ali, que a gente sabe que ele tem envolvimento com guitarra, que inclusive a gente vai ver no volume 2, ele em cima ali da casa, tocando no Upside Down, como a gente já viu nos trailers. A Erika aparece com uma bandeira dos Estados Unidos pendurada no pescoço. Primeiro que assim, essa cena, gente, ela tem uma construção belíssima, porque tem vários detalhes aí. Primeiro que tem toda essa questão, né, do hino tocando e tal, mas principalmente por causa da frase icônica que ela fala lá na terceira temporada, que você não soletra América sem Erika. E aí a gente vê toda a simbologia construída nessa cena, simplesmente sensacional. E também toda a questão dessa cena fazer um paralelo do mundo invertido com o mundo real. A gente sabe que o D&D sempre foi um paralelo aí para a história que a gente iria acompanhar na temporada, principalmente a introdução dos monstros. Na primeira já vinha ali o Demogorgon, e nessa segunda a gente vem com o Vecna da mesma forma, né, que o Mike colocou fortemente ali a peça do monstro, mas a gente vê, né, que todo momento deles vencerem ali o Vecna, que faz um paralelo dos Sinclairs, que tanto o Lucas quanto a Erika vencem o jogo. A Erika, o jogo de D&D, e o Lucas, o jogo de basquete. E como eu já destaquei em outro vídeo aqui, muito provavelmente também é um spoiler do que a gente vai ver sobre a finalização do Vecna, que eles vão vencer o Vecna no final da temporada. Inclusive, em entrevista, os irmãos Duffer falaram do porquê que existe esse paralelo, né, do D&D com a história de Stranger Things que a gente acompanha. Primeiro que eles queriam que fosse D&D, que é um jogo que eles gostam, mas eles falaram que o D&D ele foi escolhido porque se fosse num mundo real, né, as pessoas elas se referenciariam às coisas que estão acontecendo com ela, principalmente crianças, né, com o universo de fantasia. Então, por exemplo, se a gente vê um monstro na rua, a gente sempre vai se referir a algum filme, alguma série que a gente assistiu. Por exemplo, o Vecna, ele me lembrava muito o Freddy Krueger.
Kruger, que inclusive é uma referência, já vamos chegar lá, mas a gente se referencia com coisas que a gente conhece do universo de fantasia de uma forma geral. E eles também complementaram falando que é justamente isso que faz com que as crianças, elas lidem tão bem com esse mundo de fantasia, mais que os adultos. Então, se a gente vê em retrospecto, por exemplo, lá na primeira temporada, eles já lidam muito facilmente que o Will, ele foi pego por um Demogorgon. E a Joyce, por mais que ela acredita que as coisas estranhas, elas estão acontecendo, inicialmente ela acredita que pode ser um sequestro, ela não acha que ele tá lá com o pai e tudo mais. Então, as crianças, de fato, elas se referenciam muito mais desse mundo de fantasia, e eu achei que foi um toque bem legal. Até porque, né, nessa quarta temporada, essa cena inicial do D&D, ela é tão importante quanto a cena ali do Demogorgon da primeira temporada, porque nesse momento que eles estão jogando a maldição do Vecna, primeiro que logicamente iria fazer todo um paralelo com o que acontece ao longo da temporada, mas é muito interessante a gente ver como a série já dava pistas para essa história. Por isso que eu falo, né, que muito provavelmente eles vencem o Vecna no final da temporada. É um mini spoiler pra gente, mas porque no momento que o Ed, ele apresenta ali o Vecna, eles ficam indignados e o Mike, ele chega a falar, não, ele foi morto pelo Kaz. E o Ed fala, isso é o que todos imaginavam, mas o Vecna vive. Tem duas coisas muito importantes para falar sobre essa cena. Primeiro, que ela faz um paralelo direto ao que aconteceu com o número 1 e a Eleven ali no passado, porque no momento que tem a grande revelação que a Eleven, ela mandou o número 1 pro mundo invertido, ela exilou ele nesse lugar que é bem hostil, todos achavam que o número 1 tinha morrido, até mesmo na história que ele, como enfermeiro até então, sem revelar que ele era o número 1, que ele era o Henry, que ele era o Vecna, ele falava, né, que o Brenner falou pra todo mundo que o número 1 tinha morrido e que não era verdade. É ali que a Eleven começa a perceber que o Brenner mente. Então isso já fazia todo um paralelo ali com a história, e que supostamente o Kaz, né, seria a Eleven. Ah, o Kaz matou ele. E ele fala, é o que todos achavam, mas não, o Vecna vive. Ele vem, né, como esse terror da temporada. Todos achavam que o número 1 tinha ido, que a Eleven tinha matado ele, mas não, ele vive. E olha que interessante, em entrevista pro Tudum, os irmãos Duffers revelaram que o Vecna era algo que eles já tinham planejado, porque eles tiveram que fazer todo um documento de mitologia pra Netflix quando eles venderam a ideia da série lá na primeira temporada. Eles não sabiam os detalhes de como eles iriam revelar isso e tudo mais, mas era algo planejado desde o início. Mas eles também confessam nessa entrevista que eles trapacearam um pouquinho, porque a gente sabe que os irmãos Duffer se referenciam de simplesmente tudo que a gente vê. Como eu falei, né, o Vecna tem essa similaridade com o Freddy Krueger, e eles revelaram que eles trapacearam com o Vecna, porque a história do Vecna no D&D só realmente aconteceu nos anos 90. Então eles falam que era quase como se o Ed tivesse escrito a quest, né, Vecna Lives. Eles até pedem que os fãs de D&D perdoem eles, mas é muito interessante ver como foi tudo pensado desde o início. E ainda falando do Vecna, como eu falei, a série se referencia o tempo todo de A Hora do Pesadelo. Tanto da forma visual, né, a gente vê a similaridade das garras do Freddy Krueger com a mão do Vecna, apesar que a mão do Vecna é algo extremamente importante para D&D, como o próprio Ed narra, né, o Vecna, ele tinha perdido a mão e o olho, então tem toda uma simbologia muito importante para o Vecna nessa questão, mas obviamente faz esse paralelo aí com o Freddy Krueger. E o Freddy Krueger, né, como o próprio Dustin explica em certo momento, ele mata as pessoas nos pesadelos delas. E aqui a gente vê algo um pouquinho similar. Não é exatamente no pesadelo das pessoas, apesar que a gente vê que a pessoa, ela tá amaldiçoada quando ela passa a ter vários pesadelos noturnos, né, quando a Max tá vendo o que aconteceu com a Chris, com o Fred, e que ela também é uma amaldiçoada, mas eles ficam em um momento de transe ali, e eles são mortos nesse momento de transe. Então existe certa similaridade, mas não é aí que as similaridades param. Até porque vocês sabiam que o próprio Freddy Krueger tá na série? Pois é, o ator que interpreta o Victor Creel, o ator Robert Englund, ele foi o Freddy Krueger no filme dos anos 80. E ainda falando um pouquinho do Vecna e desse momento de transe aí na série, a produção revelou que todos eles utilizaram lente para fazer esse momento do transe, então não foi efeito de pós ou coisa do tipo. Aliás, a galera da produção que ficou responsável por isso colocou a lente para ver se era confortável, e até fez um vídeo para os atores para quem fosse a primeira vez que utilizasse uma lente, para saber como colocar e como eles ficarem mais confortáveis
confortáveis possíveis aí utilizando a lente. Até porque a série, de uma forma geral, tá? Não é CGI, gente. Tudo é efeito prático, tudo é maquiagem. Todo aquele momento em que a Chrissy, por exemplo, vê a mãe dela, foi feito com maquiagem. E também o Vecna, ele é todo construído com prótese, assim como o pai dela, né? E é interessante uma coisa que eles revelaram sobre essa cena do pai da Chrissy, é que ele de fato não conseguia falar e ele não conseguia enxergar por causa da prótese que foi colocada nele. E aí eles tiveram todo um cuidado, porque a cena, ela era muito bem explicada de como ela iria acontecer, de onde estariam as cordas nele e tudo mais. Então eles fizeram também todo o possível para o ator ficar o mais confortável possível, até porque é bastante claustrofóbico, né? Você não vê nada, as cenas, elas demoram muito mais para gravar do que o tempo que elas realmente têm. Então o ator, ele fica muito tempo ali com a prótese. E falando em efeitos práticos, né? Muitas pessoas queriam saber se a Millie Bobby Brown, ela raspou a cabeça de novo aí pra quarta temporada, mas a realidade é que ela utilizou uma peruca de cabelo curto pra mostrar que o cabelo tava bem recém-cortado ali. E, gente, eu achei muito bem feito. Vocês sabem que eu sempre comento sobre as perucas mal feitas aqui nos vídeos, como em Quem Matou Sarah. Enfim, e faz sentido porque muito provavelmente, enquanto rolava a produção da quarta temporada de Stranger Things, a Millie Bobby Brown devia estar gravando alguma coisa do segundo filme de Enola Holmes. Então, em alguma das duas produções, ela ia precisar usar peruca, seja de cabelo grande pra Enola Holmes ou de cabelo curto pra Stranger Things. E já que a gente tá falando de vários conceitos aí do mundo invertido, não é só de referência de outros filmes que Stranger Things vive, mas também dela mesma. Como eu falei no início do vídeo e em vários vídeos aqui no canal, essa temporada de Stranger Things, ela reutiliza vários conceitos que são trabalhados desde a primeira. A gente vê cenários que apareceram na primeira temporada e retornam aqui, como eu falei do Benny's Burger, mas também é muito interessante ver outros paralelos que são feitos aí, como a morte do número 1. Eu já tinha comentado em outro vídeo meu aqui, mas eu vou repetir porque afinal estamos falando de detalhes incríveis que essa temporada tem. Mas o número 1, no momento que ele é morto ali pela Eleven, é muito parecido da forma que a Eleven mata o Demogorgon lá no final da primeira temporada. É muito importante lembrar, né, que todo esse momento ali do número 1 é em 79, ou seja, isso aconteceu antes da Eleven matar o Demogorgon ali na primeira temporada. Mas é muito importante a gente observar que esses elementos, eles estavam ali desde o início. Então esse paralelo das mortes é muito interessante, eles evaporam da mesma forma. Mas outra coisa que eu também chamo a atenção, que aconteceu em 83, é o sangue caindo dos olhos das pessoas. Essa quarta temporada demonstrou o paralelo da Eleven com o Vecna, e aí a gente descobre que no final das contas o Vecna também era um experimento, ele era o número 1. Então a Eleven, os poderes da Eleven foram baseados nos poderes do número 1. Então toda essa quebra de ossos, os olhos ali escorrendo sangue, era algo que a gente viu a Eleven fazendo lá na primeira temporada, quando o pessoal do laboratório cercou ela ali na escola na primeira temporada. Inclusive essas fotos, elas retornam aqui quando o cara das Forças Armadas tá falando com o Dr. Owens. Então essa similaridade dos poderes é algo que é construída desde a primeira temporada. Inclusive esse não é o único momento que a série se referencia da primeira temporada, mas também no momento que eles estão na floresta procurando o Ed. O Dustin começa a discutir com o Steve porque ele fala que sabe onde que é a pedra e a bússola, ela tá apontando pro lado errado. Esse momento da bússola é algo que é conceituado lá na primeira temporada, quando eles procuram sobre os campos eletromagnéticos. E a partir disso, eles descobrem como encontrar facilmente um portal do Upside Down, porque tem uma energia muito forte, pulsante ali, que faz com que a bússola fique perdida. Inclusive, é assim que eles encontram ali o portal na água, como o próprio Dustin fala, o Watergate. Só para dar um pequeno contexto, né, o Watergate foi um caso super conhecido nos Estados Unidos nos anos 70. Então, é normal que o Dustin saiba ali, no momento que eles estão, em 86. Foi um escândalo político bizarro e que o pessoal nos Estados Unidos referencia até hoje. Por isso que ele faz essa brincadeira do portal ser na água ser o Watergate. E, gente, pega esse detalhe. Nessa quarta temporada, a gente descobre que a música, ela é uma excelente âncora pro nosso mundo real. E que por isso a Max sobreviveu ali. Eu tinha comentado na minha análise com spoilers como a música Should I Stay or Should I Go se tornou importante pro Will quando o Jonathan apresenta ali pra ele, assim como a música da Kate Bush foi importante pra Max. Em certo momento lá na primeira temporada,
temporada, o Will, ele tá cantando essa música, e talvez esse tenha sido o motivo dele não ter morrido, porque ele tinha essa âncora com o mundo real, porque ele tava cantando ali a música. A gente vê inclusive o próprio cara do hospital psiquiátrico explicando o efeito que a música tem em algumas pessoas, mas não são só elementos da primeira temporada que retornam, mas também elementos da segunda temporada. Lá na segunda temporada eu tinha defendido muito o episódio 7 por ter falado tanto da jornada individual da Eleven, que é algo que a gente vê que a quarta temporada aproveita bastante, né? Sai ali de Hawkins e conta histórias em vários locais diferentes, principalmente tendo a magnitude de todo o plano ali do Devorador de Mentes com o mundo invertido, que eles querem fazer uma dominação global mesmo, então é natural que em algum momento essa história sairia ali de Hawkins. Mas esse segundo episódio, ele também foi importante porque trouxe algumas informações que são reutilizadas aqui nessa quarta temporada. A primeira coisa é que desde esse episódio eles falam que o Dr. Brenner estava vivo. A gente sabe que o objetivo da Kali é ir atrás das pessoas que trabalharam no laboratório e matar essas pessoas. A gente vê em certo momento a Kali e a Eleven indo atrás de um enfermeiro que inclusive deu choque na mãe da Eleven, a Terry Ives, e lá ele fala que o Brenner estava vivo. A Eleven, ela fica com bastante medo. A série, ela nunca falou muito mais sobre isso, e inclusive os irmãos Duffer falaram em entrevista que é algo que eles sempre planejaram, o retorno do Dr. Brenner. Como eu já comentei aqui em alguns vídeos, o 8º episódio, que fica ali no volume 2, se intitula Papa, então muito provavelmente eles vão dar mais contexto aí sobre esse sumiço do Brenner, o que ele fez e etc. Mas foi algo planejado sim, esse retorno, e que ele sempre esteve vivo, e os irmãos Duffer falaram que foi por isso que eles nunca mostraram ele morto, porque já era algo prévio o retorno dele mesmo. Mas também é interessante porque no momento que a Kali, ela utiliza os poderes dela na Eleven, ela entra na cabeça porque ela percebe que um dos maiores medos da Eleven é justamente o Dr. Brenner. A gente vê ele falando pra ela que algo estava apodrecendo muito rapidamente nela, que isso acarretaria justamente no que a gente vê na terceira temporada, a perda dos poderes dela. Desde lá ele fala que ela nunca lidou com um trauma dela, e aqui nessa quarta temporada a gente vê ele inclusive explicando pra Eleven que ali no cérebro dela, ela canalizou esse trauma que acarretou no desaprendizado dos poderes dela. A série, ela traz uma justificativa bem interessante, né? Porque é super comum que pessoas que tenham passado por traumas muito grandes esqueçam às vezes grandes momentos da vida, e é justamente isso que a gente vê ela resgatando essas memórias ali no projeto Nina, mas era algo que vinha sendo falado desde a segunda temporada. E como eu já falei em outros vídeos aqui também, é muito interessante a gente observar como é feita a jornada da Eleven entre temporadas aí. Primeiro que a gente vê a estrutura bem similar, né? A primeira temporada tiveram 8 episódios, a segunda 9 episódios, a terceira 8, e a quarta temporada agora também vão ter 9 episódios no total. E qual que é a similaridade da segunda e da quarta temporada? Em ambas, a Eleven tem a sua jornada sozinha. Então a gente tem ali a primeira, ela com o grupo, a apresentação dela. A segunda, ela tem essa jornada individual, ela fica bem afastada desde o início, né? Porque o Hopper, ele esconde ela, mas também com toda essa relação dela com a mãe dela, e atrás ali da Kali, e também o momento ali que ela tem com a Kali, também é um momento de aumento de poderes dela, tanto que esse episódio, ele é extremamente essencial para ela chegar ali no final e fechar o portal. Inclusive, mais uma referência aí, hein? Ali a gente já vê a Eleven flutuando, que é algo bem similar que o Vecna faz aqui, e é algo que a gente vai ver no volume 2, como a gente já viu naquele teaser que passa depois do final da quarta temporada, volume 1. A Eleven, ela vai flutuar. Até porque, né, voltando à estrutura, aí na terceira é algo mais ali com o grupo, que eles vão atrás do Billy, né, e descobre que ele é um hospedeiro do Devorador de Mentes. E aqui nessa quarta também é uma jornada individual para a recuperação dos poderes dela, mas também para ela fortalecer esses poderes, para ela relembrar que nesse experimento que ela teve ali em 79, era baseado nos poderes do número 1. Então ela tem poderes equivalentes ao Vecna, só basta ela desenvolver eles. Então a gente vai ver esse momento da flutuação, por exemplo, ali no volume 2, como eu falei, e que a gente já tinha visto também na segunda temporada. E além disso, a própria série se referencia dela mesma nessa quarta temporada, porque a gente vê como que trabalham os gatilhos na Eleven. Quando a gente tem o arco dela ali na Califórnia, todo o bullying que ela passa são gatilhos para essas memórias que ela iria resgatar ali em 79. Então a gente vê dois elementos muito importantes.
Primeiro, o bullying que ela sofre ali, né, ela nunca consegue reagir, ela sempre chora, é algo muito equivalente ao que a gente vê os experimentos fazendo com ela, e quando ela começa a chorar, eles chamam ela de bebezona, bem similar a como a Angela e as amigas dela ali no Rinkeomania chamam ela, falam que ela é uma bebezona. Então a série ela faz esses paralelos, mas também o momento que ela ataca a Angela, o Mike pergunta o que ela fez e gatilha ali na memória do próprio Brenner perguntando o que a Eleven fez, porque ele acreditava até então que ela tinha matado os experimentos. Como a gente também viu no teaser, isso vai ser mais explorado ali no volume 2, ele vai entender que não foi a Eleven, tanto que a gente vê ele olhando ali a rachadura. Agora tem outros detalhes aí na quarta temporada que são super interessantes, como por exemplo, gente, o aniversário do Will. Isso foi algo que vocês me marcaram muito e chegaram a perguntar se eu já tinha falado em algum vídeo. Este é o momento, vamos falar disso, porque alguns fãs acreditavam que o Will ele tava ali chateado com o Mike e com todo mundo de uma forma geral, porque esqueceram o aniversário dele. Os fãs observaram muito bem que o momento que a galera da Angela tá filmando ali o bullying, na câmera aparece o dia 22 de março. E o que é o dia 22 de março? O aniversário do Will. E aí começaram várias teorias em cima disso, só que o que as pessoas não imaginavam é que até os criadores esqueceram que era o aniversário do Will. Sério, eles foram questionados pela Vulture em uma entrevista e eles revelaram lá que eles também esqueceram. Foi mera coincidência. Outro detalhe que também é muito legal de ressaltar é a camisa número 8 do Lucas. O Caleb, que é o ator que interpreta o Lucas, ele quis fazer uma homenagem à primeira camisa do Kobe Bryant, por isso que ele utiliza ali o número 8 da camisa. Outro detalhe que eu observei, principalmente por causa desses vídeos cheios de detalhes e tudo mais, a gente vê que na série os russos nunca chamam o Hopper de Hopper, chamam eles de American, com bem um sotacão ali, mas eu achei engraçadíssimo, porque no momento que ele reencontra ali com a Joyce, a gente consegue ver com mais destaque o que tá escrito ali na sinalização do nome dele, né? Porque o prisioneiro fica ali com o nome e tá escrito American, como eles chamam ele. E outras questões que também valem a pena ressaltar, que é total mérito da quarta temporada, é primeiro como ela fez a gente se apaixonar pelo Ed. Eu já tinha falado em alguns vídeos que eu senti que ele tinha uma vibe meio Heath Ledger em 10 coisas que eu odeio em você. Só que na realidade os irmãos Duffer falaram que eles se inspiraram no Tarantino. Eles ficaram imaginando como que seria o Tarantino no ensino médio e criaram ali o Ed, mas principalmente porque eles falaram que eles queriam a construção de alguém que surpreendesse na personalidade, porque esse estilo roqueiro, metaleiro, muitas pessoas fazem uma associação direta a mais ou menos o que era a personalidade do Billy, né? E que ele era mais brutão, mais grosseirão e tudo mais. E o Ed, a gente vê aqui um coração fofo que gosta do mundo da fantasia, mas se surpreende com o mundo invertido e que jamais também poderia assassinar alguém. E outra coisa surpreendente também dessa temporada foi a música da Kate Bush, que se tornou um tremendo sucesso. E o mais interessante é a forma de como eles escolheram essa música. A gente vê um negócio ali super funcionando e não imagina como a criação, a concepção, até chegar nesse momento e saber se vai funcionar na cena ou não, é um trabalho desgraçado. Eles sabiam que eles queriam trazer Kate Bush em algum momento da série. Eles pesquisaram várias músicas, inclusive a supervisora de músicas da série, eles tinham total confiança que ela conseguiria encontrar algo, porque ela é tipo uma enciclopédia humana de música, pelo que eles falaram. Mas o interessante foi como eles fizeram a escolha da música, porque eles sabiam que eles queriam Kate Bush e no momento em que ela mandou um e-mail falando qual seria a música, o Matt e o Ross Duffer, eles também tinham escolhido ao mesmo tempo. Foi um alinhamento de universos, de estrelas aí que aconteceu e tinha toda a questão, né, se eles iam conseguir o licenciamento e tudo mais. E é interessante porque essa música, quando ela foi criada, foi em 85, então tá muito próximo da data da série, que é 86, essa quarta temporada, mas a gente viu que a cena deu super certo no final das contas. Foi a escolha da música certa, tão certa que essa música, simplesmente por causa de Stranger Things, foi pro top 4 do top 5 do Spotify
Spotify mundial. Quer mais? Além disso, a música ficou em top 1 no iTunes. Ou seja, assim, gente, foi sucesso tremendo. Inclusive, os irmãos Duffer falaram que essa música ela vai retornar no episódio 9. Olha, não me levem a Max. Vou falar aqui desde o que eu falo dos trailers, não me levem a Max. E não é só a música que fez sucesso, mas também a quarta temporada de Stranger Things. Essa quarta temporada simplesmente se tornou a série de língua inglesa aí da Netflix mais assistida, com mais de 286 milhões de horas assistidas no final de semana que a série estreou. Assim, gente, Stranger Things é um sucesso e mais ainda com essa quarta temporada. Esses 3 anos de espera compensaram e eu tô louca pra assistir o volume 2 e ver mais detalhes ainda. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês observaram assistindo aí e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!